Boa noite, irmãos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à igreja, pelo convite. Obrigado, pastor. Para nós é um privilégio, estarmos aqui pregando a palavra de Deus para os amados irmãos. Até assim, falando um pouquinho sobre enfermidade, eu e minha esposa, a gente veio conversando, sobre enfermidade. Até uma vez eu fiz um estudo sobre isso na Bíblia, Por quê? Por que nós seres humanos adoecemos, Por que nós morremos? É algo bom para se pensar, não é? Buscar respostas, amém? Tá bom, então eu posso lembrar de algumas coisas, até isso que ele falou, eu não tinha lembrado na hora. Jesus disse, é para a glória de Deus, E realmente Deus é glorificado sim. Mas, bom, é um outro assunto depois. Mas tá bom, hoje eu aprendi algo aqui, Olha, 35 anos de conversão. Para mim, na Bíblia, só tinha um hino que a gente cantava e levantava a Bíblia. Eu não sabia que era 2 hinos. Eu nunca pensei nisso, Sempre cantei, achava que era um só. Que coisa interessante, viu? Hoje que eu descobri que tem 2. Amém? Que nós levantamos a palavra de Deus. E até está dentro daqui da minha mensagem. Eu comecei a ler a Bíblia com 27 anos de idade. E eu lembro perfeitamente quando eu fui na igreja, quando Cristo me salvou, eu fiquei com vergonha de levar a Bíblia, Tanto é que eu embrulhei ela num saquinho de papel e fiquei com vergonha dos vizinhos me verem saindo de casa com Bíblia, Então fui para a igreja com a Bíblia escondida, que coisa, Para ninguém ver. Mas eu lembro depois que quando Cristo me salvou, a palavra de Deus, a Bíblia, ela mudou meu pensamento, mudou minhas atitudes, mudou a minha vida, Então a palavra de Deus transformou completamente a minha vida. Aí eu lembro que após ser salvo, quando eu ia andar de ônibus lá em Franca, nos ônibus, eu fazia questão de, quando eu ia para a igreja de ônibus, eu pegava a minha Bíblia, segurava assim, e segurava com o dedo aqui, Eu queria levantar ela para todo mundo no ônibus ver que eu estava com a Bíblia. Eu sei que a gente carrega aqui, Carrega aqui, segura aqui, mas eu, diabo, sai para lá, Eu fiquei com vergonha uma vez da Bíblia, mas eu fazia questão de andar com ela assim, Tá certo? Lembrando, que eu fiquei com vergonha de levar ela para a igreja, No primeiro dia que eu fui na igreja. Tá bom, então esse versículo, que o pastor Douglas colocou, Salmos 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nesses dias, que ele me passou esse versículo, eu li ele bastante, eu li mensagens de professores, ouvi mensagens de pregadores, e é incrível, o tanto que se pode falar, tá certo, sobre esse versículo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Tá bom? Então a Bíblia, ela é lâmpada e ela é luz para o nosso caminho. Tem uma estrada que eu ando toda semana, 2 até 3 vezes por semana, de Delta a Uberaba, de Uberaba até Delta. Tá certo? É uma pista duplicada e eu até na mente eu conheço certinho quantas subidas tem, quantas descidas. Então, porque tanto, já tem mais de ano eu fazendo isso, indo para lá e para cá, naquela estrada, eu conheço aquela estrada perfeitamente, eu conheço aquele caminho, mas à noite eu preciso de um farol, Mesmo conhecendo ali, eu preciso de uma luz, não daria, tá certo, para mim ir de Delta até Uberaba sem o farol, tá bom? E lembrando, que a luz do nosso carro, o meu farol, ele ilumina só uma certa parte, talvez 300, 400, 500 metros, Então, o meu farol vai iluminando de pouco a pouco. Interessante, Eu sei o caminho, eu conheço o caminho, mas eu preciso da luz do farol. Amém? Se eu saio de Delta e quero chegar até Uberaba, eu preciso daquela luz que vai iluminando meu caminho pouco a pouco, tá bom? E lembrando, até mesmo nesses dias, hoje, amanhã e no domingo,
eu quero falar sobre alguns assuntos, tá bom? Que nós já sabemos o caminho, mas lembrando, tem que ser pouco a pouco, amém? Nós temos que estar com a Bíblia, temos que estar lendo, amém? Para que a gente consiga chegar até o final e chegar bem. Então, olha, a Bíblia, ela é a luz para todas as áreas de nossas vidas. Concorda com isso? Gente, a Bíblia, ela é a luz para mim, para você, em todas as áreas de nossas vidas. Um exemplo, ela mostra o caminho da salvação. Não é? Se alguém quiser saber como eu faço, o que eu devo fazer, como é que é o caminho para o céu. Amados, ela é a luz. Amém? Aqui, realmente, ela mostra a luz, como o ser humano pode chegar ao céu. Também se o ser humano quer saber, né, depois que a pessoa aceita Jesus, é salvo, ele quer saber o caminho da santificação. O que eu devo fazer para santificar a minha vida? Amado, é só ir na palavra, amém? Então aqui tem a luz, como eu devo agir, como você deve agir. Ela mostra o caminho da santificação. Então se a pessoa então encontrou a luz para a salvação, se a pessoa então está buscando, né, ali a luz para a santificação da sua vida, e depois ele quer servir a Deus. Deus, eu quero te servir. Deus, o que o Senhor quer para a minha vida, né? O Senhor quer que eu te sirva em quais áreas? Amados, aqui também mostra o caminho para o serviço, amém? Então, se você vai lendo a palavra, Deus vai te mostrando naquilo que você deve estar trabalhando para o Senhor. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, hoje à noite eu quero tratar de um tema aqui, amados, sobre falar de Jesus. Amém? Até eu confesso, eu tive aqui recentemente, preguei 2 mensagens, eu não lembro que mensagem que eu preguei aqui. Eu sei que já aconteceu isso comigo, de eu pregar uma mesma mensagem 2 vezes na igreja. Mas se isso acontece, é bom, amém? Aí a pessoa aprende mais, né? Então a repetição é o pai do aprendizado. Mas eu quero falar hoje sobre falar de Jesus, dar o seu testemunho para Cristo. Irmãos, o que o mundo pensa sobre falar de Jesus? Lembrando que no mundo há lugares que é proibido, sabia? Que bênção o nosso país, não é? Amanhã os jovens, alguns irmãos sairão aqui em Cássia falar de Jesus, e nós temos essa liberdade, amém? Nós temos essa liberdade, podemos parar pessoas, olha, posso te falar de Jesus? Tá certo? E aí nós podemos falar de Cristo, né? Mas há lugares no mundo que é proibido, e nós sabemos que no mundo em geral, até mesmo aqui na cidade dos irmãos, a maior parte das pessoas aqui, na cidade dos irmãos, ainda não tiveram um encontro pessoal com Jesus. A maioria das pessoas aqui em Cássia ainda não ouviram uma explicação, tá certo? Né, certinha sobre o que Jesus Cristo veio fazer aqui neste mundo. Então, ou seja, a maior parte das pessoas aqui na sua cidade ainda não ouviu o Evangelho. Agora, o que a Bíblia fala? Amados, a Bíblia, ela registrou, amém? Aqui está registrado o que Jesus Cristo fez por mim, o que Jesus fez por você, o que Jesus Cristo fez pela cidade aqui, amém? Está registrado aqui na palavra de Deus. A Bíblia registrou o nascimento da igreja, a Bíblia registrou Jesus Cristo ordenando para a igreja, para mim e para você, nós temos que falar de Jesus, amém? E na Bíblia, né, nós vamos ver aqui, amados, muitas pessoas testemunhando, falando de Jesus para outras pessoas. E hoje à noite eu quero falar sobre esse assunto, amém? Que a Bíblia nos dá uma direção, a Bíblia nos mostra que nós temos que falar de Jesus. Nós temos que dar o nosso testemunho para as outras perdidas, amém? Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então, olha, abra sua Bíblia, lá em Atos capítulo 26, nós vamos ver Paulo aqui, dando o seu testemunho de salvação. Atos 26, os irmãos podem ficar assentados mesmo, se quiserem. Atos capítulo 26, versículo 9. Vamos ler aqui o apóstolo Paulo, ele testemunhando para um rei,
para o rei Agripa. Atos capítulo 26, vamos iniciar aqui no versículo 9. Então aqui ele testemunhando para alguém, ele fala assim, Atos 26, versículo 9. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muito do santo nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, e castigando muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia ao rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu, quem és, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te desse povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhe abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás, a fim de que recebam a remissão dos pecados, e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Oremos. Pai, primeiramente, obrigado pela salvação, obrigado por ter enviado Jesus a este mundo. Obrigado, Pai, porque há muitos anos atrás alguém testemunhou, alguém falou de Jesus, ó Pai, alguém falou da salvação para mim e eu fui alcançado. Pai, eu estava nas trevas, o Senhor me trouxe para a luz. Eu estava, Pai, debaixo do poder de Satanás e fiquei, ó Pai, debaixo do poder do Senhor. Pai, com certeza o Senhor tem salvado aqui os irmãos aqui, e eu peço, Pai, ajude que cada um aqui possa também testemunhar, falar do que o Senhor tem feito nas suas vidas. Pai, obrigado. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Tá bom, então, testemunho pessoal, tá bom? Até você tem falado para as pessoas, quando você vai falar de Jesus, você usa isso que é tão fantástico, falar como Jesus te alcançou, tá bom? Só já adiantando aqui um pouquinho, gente, Paulo fez isso daqui, Paulo estava fazendo isso daqui com esse rei, tá certo? Ele começou a pregar para este homem, e ele testemunha como ele foi alcançado pelo Senhor Jesus, tá bom? Até mesmo essa semana, adivinha se eu testemunhei para alguém e dei o meu testemunho? Fiz, tá certo? Então eu não sei quantas mil vezes, tá certo? Com quantas pessoas eu já conversei até hoje, e eu sempre procuro falar de onde Cristo me tirou, e eu sempre procuro falar como foi, amém? Então, quando você testemunha, é uma forma de pregar o Evangelho, né? Então, testemunho, existe dois tipos de dar testemunho, né? Testemunho de conversão e testemunho de milagres. Como eu já falei com os irmãos, eu não sei quantas mil vezes, nesses tantos anos, quantas vezes eu já falei com pessoas e conto sempre a mesma história. Olha, foi assim, eu morava em Franca e foi assim, né, amados, e vou mostrando, né, o plano de salvação, a salvação para as pessoas. Mas tem também de milagres. Até deixa eu falar algo aqui. Se você não tem o costume, quando Deus abençoa a sua vida, e lembrando, Deus abençoa, amém? Deus abençoa a minha vida, Deus abençoa a sua vida. Nós temos que ter esse costume, amém? Gente, olha, eu quero falar, Deus me abençoa a minha vida, né? De repente Deus livrou você de um perigo, de repente Deus abençoou você, te deu um trabalho,
Seja qual for o milagre, meus amados, nós temos que falar amém. Então, olha, adquira esse hábito de testemunhar da sua salvação como foi e também dos milagres que Deus tem operado na sua vida, que seja de cura, que seja de emprego, que seja de livramento, amém? E lembrando que sempre que você for dar um testemunho, tem que ter objetivos. E quais são? Primeiro, a glória de Deus. Amém? Se você vai dar um testemunho, primeiramente é para a glória de Deus, também para a salvação de almas, porque a hora que você está testemunhando de um milagre, você está testemunhando da sua salvação, amados, Deus pode usar o seu testemunho e almas podem ser salvas. E também lembrando, quando você conta um testemunho, você estará edificando aquelas pessoas que estão ouvindo. Eu não sei sobre você, mas eu sou abençoado. Eu sou abençoado quando alguém na igreja, quando o irmão, ele testemunha. Quando ocorreu alguma coisa na sua vida e ele fala, olha, Deus me abençoou. Deus fez isso. Amado, você não é edificado? Eu sou edificado quando eu escuto o testemunho de alguém. Eu sempre uso um exemplo de uma irmã que já está na glória, uma irmã chamada Irmã Vera. Quando eu me converti, ela estava lá em Franca, na nossa igreja. E, gente, mas aquela irmã, ela fazia isso. Ela usava testemunho, né? Então, eu ouvi várias vezes ela testemunhando. Quer ver, eu só vou mencionar uma aqui. Só vou mencionar um dos testemunhos que ela deu uma vez. Certa vez, né, um ladrão entrou na casa dela e aí rendeu todo mundo ali na casa. E, gente, imagina o pavor. Imagina o pavor, bandido entrar na sua casa, render a família com um revólver ali, ameaçando aquela coisa toda. Ela ficou traumatizada. Mesmo sendo uma serva do Senhor, e depois ela testemunhando para a gente, que ela ficou traumatizada, ela ficou vários dias sem sair de casa, clamando a Deus. Aí ela falou que um dia, ela estava em casa lendo a Bíblia e ela leu Jeremias 17:18. Lá fala assim: envergonhem-se os que me perseguem, e não me envergonhe eu. Assombrem-se eles, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia do mal, e destrói-os com dobrada destruição. Olha que interessante, porque bandidos entraram, ela ficou assustada, amedrontada, não saía de casa. Mas a hora que ele leu esse versículo aqui, o profeta está falando, não, Senhor, se alguém vai ficar com vergonha, é eles. Se alguém vai ficar assombrado, é eles. Se alguém vai sofrer, é eles. Mas na hora que ela leu esse texto aqui, Deus falou no coração dela, Deus encheu ela de coragem, e ela venceu aquilo e foi para a rua. Puxa vida, eu fui grandemente abençoado com isso. Amém? Alguém que passou uma tribulação, sofrimento, estava perturbada, mas lendo a palavra, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ela então falando, aquele versículo, Deus libertou ela. E amados, e tantos testemunhos. E eu lembro que quando ela testemunhava, eu era edificado. E com certeza não só eu, mas muitos outros, quando ela testemunhava da sua vida. Então, olha, qual é o seu testemunho? Como foi que Jesus Cristo te encontrou? Como é que foi as circunstâncias? Como que era a sua vida? Até lembrando, gente? Então, olha, todo salvo tem um testemunho, amém? De uma forma ou de outra, todos nós temos um testemunho. Tá certo? Como é que era a sua vida? Como é que foi? Deus usou quem? Que circunstâncias que eram? Amém? Então lembra, isso é importante, e você deveria usar. Então vamos ver aqui com a Bíblia, amém? A Bíblia nos mostrando aqui como nós devemos falar, como nós devemos testemunhar. Primeiramente, vamos ver aqui a importância do testemunho. Será que é importante você falar quando, como Jesus Cristo encontrou você e salvou você? Gente, claro que isso é importante. O apóstolo Paulo sabia que isso era importante. Você viu no texto aqui? Gente, o apóstolo Paulo, ele sabia da importância e ele usava.
né? Quando você vai lendo a palavra, você vai lendo o Novo Testamento, você vê que o apóstolo Paulo, ele falava quem ele era, quando Cristo encontrou e o que Jesus Cristo fez na vida dele. E lembrando que ele testemunhava, não é porque ele não sabia falar, não é porque ele não tinha mensagem para falar, amada, porque ele sabia que isso era importante, amém? As pessoas saberem de onde ele veio, como Cristo salvou ele e o que Jesus Cristo fez na vida dele, tá bom? Ele também sabia que muitas pessoas nunca iam ler a Bíblia. E até de acordo com a Bíblia, meus amados, você sabia que muitas vezes, muitos perdidos, a única Bíblia que eles vão ler é a minha vida e a sua. Já ouviu falar isso? E é verdade, amados, nós somos a Bíblia que muitas pessoas vão ler. Tá certo? Então é importante isso, né? Então testemunhar, você falar o que Cristo fez na sua vida, amém? Isso pode ajudar e vai ajudar pessoas a ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, amém? Então Paulo, ele sabia que testemunhar era uma forma de evangelizar, e eu fico pensando, Paulo aqui, ele testificando aqui com o rei Agripa, você viu aquele falando? Como é que foi? Não é? Você não acha que isso causou impacto? E causou impacto sim, né? E tudo indica que ele não se converteu, esse rei Agripa, mas meus amados, ele foi impactado, amém? Ele foi evangelizado através do testemunho do apóstolo Paulo aqui. E até o interessante, essa questão de dar testemunho, eu já participei, né, de reunião dos alcoólatras anônimos, né, e eu já vi como é que eles fazem, tá certo? Então lá eles usam testemunho, né, que seria assim, alguém que foi libertado do álcool, tá certo? Aí eles reúnem assim, aquele que foi libertado, ele dá um testemunho, olha, eu bebia muito, mas há tanto tempo eu estou limpo, eu estou conseguindo. Gente, aquele testemunho dele, né, ajudava ou não ajudava as outras pessoas? Ajudava, tá certo? Aquelas pessoas que estavam chegando ali, ouvia aquela pessoa testemunhando, né, que fazia muito tempo que ele estava livre daquele negócio, aquele testemunho acabava ajudando outros. Então, olha, Deus, acredite nisso, o seu testemunho é importante, amém? E Deus pode usar o seu testemunho para salvar e também para edificar outras pessoas. Agora, testemunhar. Mas pastor, eu não sei como dar o meu testemunho. Eu não sei. Vamos pensar aqui um pouquinho. Paulo, tá certo? Aqui no nosso texto, Paulo testemunhando. Quando ele vai testemunhar aqui, né, a primeira coisa que você deve ter em mente é dizer como é que você era. Amém? Como é que você era antes de converter? Tá certo? Como é que foi a sua conversão? E como é a sua vida agora? Então o testemunho de Paulo aqui para o rei Agripa, ele começa dizendo assim, olha rei Agripa, antes de eu ser um cristão, antes de eu ser um pregador da palavra de Deus, eu não gostava dos cristãos, eu não gostava dos crentes. Você também era assim? Eu não sei se você, mas eu era. Eu falo isso no meu testemunho, eu não gostava dessa raça, eu não gostava dos crentes. Eu tinha uma raiva, eu tinha um ódio, e Paulo era assim também? Ele fala, olha, rei, eu não gostava desse povo, eu os perseguia, eu mandava prender, eu pegava alguns deles e obrigava eles a blasfemar, porque se ele não blasfemasse, eu mandava matar, e muitas vezes, rei, olha, eu consentia com a morte dos cristãos. Que testemunho, né? Rei, eu não gostava deles, eu mandava, eu perseguia, eu mandava prender. Aí ele fala como foi a conversão, mas ele fala, mas rei, mas um dia eu estava indo para Damasco, para prender esse povo, e o Senhor Jesus apareceu para mim, eu não cria nele, eu achava que ele não era nada, não é? Mas um dia ele apareceu para mim, aí ele conta como foi, uma luz tão brilhante, que excedia o sol. A hora que ele apareceu, todos nós caímos por terra, e aí ele fala, e aí a hora que eu caí, eu ouvi ele falando comigo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aí ele fala, rei, eu me converti na hora, a hora que ele falou comigo, eu já falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça?
Você já percebeu nisso? Gente, Paulo converteu na hora. Tá certo? A hora que houve aquele resplendor, ele caiu por terra, ele já entendeu tudo. Que realmente Jesus, aquele que tinha morrido, era o Salvador. Tanto é que ele já caiu, ele já chama Jesus de quê? De Senhor. Senhor, o que tu queres que eu faça? Então, tá vendo? Então ele fala para o rei: rei, antes eu era assim, mas um dia Cristo apareceu na minha vida, ele me salvou. E olha, e depois você pode ver aqui no texto que a gente leu, e agora, rei, olha, eu estou falando que ele me mandou. Está vendo? Então Jesus Cristo me perdoou, ele me salvou, ele me chamou para pregar o evangelho, e eu estou falando isso aqui para você, rei. Então olha, a mensagem que eu estou transmitindo é para que pessoas saiam das trevas e venham para a luz. Então, meus amados, o apóstolo Paulo, ele usou não só essa vez, mas ele usava. Amém? Ele usava o seu testemunho nessa ordem, quem ele era, como foi a sua salvação e depois como era a sua vida após o encontro com Jesus. Vamos pensar na Bíblia, né? Será que tantas coisas que aconteceram na vida de irmãos aqui na Bíblia, será que eles ficaram caladinhos? Será que eles nunca falaram para ninguém? Ou será que eles falaram das coisas que Deus fez na vida deles? Vamos pensar aqui um pouquinho sobre Abraão e Isaac. Lembra da história do Abraão e Isaac? Lembra? Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, vai lá e sacrifica, e não vou contar toda a história, mas lembra? Deus então faz um grande milagre, livra Isaac, o cordeiro está preso ali pelo chifre. Será que Abraão nunca falou isso para ninguém? Será que Abraão viveu a vida toda de boca calada, sem falar desse milagre? Gente, com certeza não. Com certeza Abraão falou para todo mundo, onde ele estava, ele testemunhava o que Deus fez na vida dele. Ou você imagina Abraão calado, que Abraão não falava deste milagre que Deus fez na vida dele. Você pega o Sadraque, Mesaque e Abidnego, lembra aqueles três? Se não dobrar o joelho, vai ser lançado no fogo. Aqueles três, não, nós não vamos dobrar. Lembra? Aí o rei mandou aquecer o fogo 7 vezes, lançou os 3 lá, mas lembra, ao invés de 3 tinha 4 no fogo. Eles saíram dali, nem cheiro de fumaça tinha na roupa deles. Será que Sadraque, Mesaque e Abidnego, será que eles falaram isso com alguém durante a vida deles? Ou será que eles ficaram caladinhos? Será que eles nunca deu esse testemunho? Mas eu imagino que eles falaram para muitas e muita gente. Muita gente se converteu ao Deus verdadeiro por causa do testemunho deles, com certeza, não é? Agora, irmãos, Jesus me salvou, Jesus salvou você, Jesus nos livrou do inferno. E aí, nós não vamos falar não? Né? Vamos ficar a vida inteirinha sem falar para ninguém, não vamos testemunhar? Gente, Paulo não fazia isso, amém? O apóstolo Paulo, ele testemunhava. Você pega o Daniel, lembra? Daniel, quem orar vai ser lançado na cova dos leões, lembra? Aí ele orou, foi lançado na cova dos leões, passou a noite inteira dormindo no meio dos leões, tranquilo. Lembra? Depois, né, Deus livrou eles, aqueles homens então foram mortos lá. Será que Daniel também nunca testemunhou sobre a cova? Com certeza, meus amados, quantas pessoas devem ter se convertido através do testemunho de Daniel. Eu quero pensar sobre mais um aqui, daquele gadareno, lembra? Né? A gente não vai ler a história dele, mas vamos pensar um pouquinho sobre o endemoniado de Gadara, né? Mais conhecido como o endemoniado de Gadareno. Está lá em Marcos 5, ali fala a história, tá certo? O livramento, a salvação dele. Deixa eu só contar, lembra? Jesus estava passando perto de Gadara, e o texto fala que tinha um homem que estava endemoniado. E lembra, gente, não era 1, nem 2, nem 100 demônios. Havia aproximadamente uns 2.000 demônios habitando no corpo daquele homem. E lembra, a Bíblia fala que os demônios pegavam aquele homem, fazia com que ele pegasse pedras, ele se retalhava todinho. Os demônios faziam com que ele fosse para o deserto, queimando lá no céu. Os demônios faziam com que ele tirasse a sua roupa, andasse nu. O pessoal da cidade prendia ele, lembra? Prendia aquele homem com cadeias, o diabo dava força, ele arrebentava e fugia. Todo mundo tinha medo dele, né? Mas lembra um dia Jesus passando,
E por um momento os demônios parece que deu bobeira, né? Aquele homem viu Jesus chegando, ele correu. Ele correu o mais que ele podia até Jesus. E, gente, qual que era o alvo daquele homem lá de Gadara? Era pedir misericórdia. Jesus me salva. Jesus tem misericórdia de mim, me livra do diabo. Só que lembra, o texto diz que a hora que ele correu, o diabo não deixou ele falar, né? E ali foi o diabo que começou a falar através dele. Mas Jesus viu o coração daquele homem. Gente, Jesus viu, amém? Jesus viu o coração, Jesus sabia o que aquele homem queria, né? E resumindo, tá certo? Jesus Cristo salvou, libertou aquele homem dos demônios, e o texto fala que aquele homem falou: Senhor Jesus, agora eu quero seguir o Senhor. Aonde o Senhor for, eu vou estar atrás. Aí Jesus fala: não, você não vai me seguir. Eu quero que você faça o seguinte: você vai voltar para a sua cidade, e você vai falar do que eu fiz na sua vida. E o texto fala que ele voltou para Gadara, e lá ele falou, ele testificou, ele testemunhou o que Jesus fez na vida dele. Gente, até uma vez um pastor falou sobre isso, eu escrevi aqui. Você já imaginou o testemunho desse gadareno? Lembra, ele voltou, até o pastor Felipe Allen, uma vez eu li uma mensagem dele sobre isso. Este homem voltou para Gadara, testemunhou o que Jesus fez ali, almas foram salvas, e ele fundou a primeira igreja batista de Gadara. Aí alguém deduziu assim, que ele lá na igreja, né? Aí chegou na hora do testemunho, aí o pastor da igreja falou: alguém aqui tem um testemunho para dar? Aí aquele gadareno levantou: pastor, eu quero testemunhar. Você já imaginou o testemunho do gadareno? Quer ver? A sequência seria assim: olha, irmãos, a minha vida antes de Cristo era assim. A minha vida era uma vida de sofrimento. Satanás por muitos e muitos anos destruiu a minha vida. Ele dominava completamente a minha mente, ele me induziu a fazer tantas coisas erradas. Olha, eu andava nu, eu era feroz com os outros, eu morava no cemitério. Muitas vezes o diabo fazia eu ir para o deserto afora, eu arrebentava as correntes, eu feria o meu corpo. Irmãos, a minha vida antes de Jesus era uma vida horrível. Satanás dominava completamente a minha vida, meu corpo e a minha mente, né? Olha, eu era descontente, eu não gostava daquela vida, eu passava fome, eu passava sede, eu passava frio. O diabo afastou eu da minha família, eu não convivia com a minha família. Olha, eu não conseguia dormir, eu era perturbado, eu ficava perambulando para lá, perambulando para cá. Mas eu quero falar para os irmãos do melhor dia da minha vida. O melhor dia da minha vida foi um dia que Jesus, ele passou perto da minha cidade e eu sabia quem ele era. Aí, imagina ele contando a história. Eu corri, a hora que eu vi Jesus, eu corri, só que o diabo não deixou eu falar. Né? A hora que eu ia pedir misericórdia, pedir para Jesus me salvar, o diabo me trancou, não deixou eu falar. Né? Mas Jesus viu o meu coração, ele viu a minha mente, ele sabia o que eu queria, e o diabo então foi expulso da minha vida, e naquele momento Jesus me salvou, transformou a minha vida completamente, tanto é que rapidamente eu procurei uma roupa, vesti uma roupa, né? Eu sentei aos pés de Jesus, a minha mente estava tranquila, eu conseguia falar coisa com coisa, né? Então, amado, já pensou, né, o testemunho desse gadareno? Você acha que pessoas foram salvas através dele falando de como Jesus alcançou a vida dele? Amado, eu tenho certeza, com certeza, muitas e muitas pessoas lá em Gadara foram salvas. Por quê? Porque ele testemunhou, amém, da sua vida de perdido, da sua vida dominada por Satanás, pelo pecado, né, do seu encontro com Jesus, da sua salvação, da sua libertação e da sua nova vida agora de libertação e de alegria, amém? Então, o gadareno. Agora, testemunho, será que existe alguns perigos no testemunho? Tem. Será que tem pessoas que exageram? De repente a pessoa pode correr o risco
de exagerar. Você viu que eu falei aqui do testemunho do gadareno? Irmãos, aqui o que eu falei, eu não exagerei em nada. Com certeza o testemunho dele era muito mais forte, não é? Agora, mas será que é perigoso pessoas falar e exagerar? Nós lemos aqui o apóstolo Paulo testemunhando para o rei. Lembra o testemunho dele? Você acha que ele exagerou? Porque você viu no testemunho dele? Olha, eu persegui os crentes, eu mandava matar, eu falava, mata mesmo. E você viu o que ele falou? Mas um dia, uma luz mais clara que o sol apareceu, ele falando, eu ouvi a voz de Jesus falando comigo. Meus amados, aqui o apóstolo Paulo não estava exagerando em nada, bem? Ele estava falando realmente o que aconteceu na vida dele. Eu estou dizendo isso porque, de repente, tem pessoas, que algum crente pode, de repente, cair nessa tentação. Não, pera, a minha salvação foi assim, mas deixa eu falar assim uma coisa mais... Aí, de repente, começa a falar algumas coisas para ficar assim bem forte. Gente, isso é errado, amém? Temos que falar da maneira certa, amém? Como foi que Jesus Cristo nos encontrou. Então, temos que evitar exageros. Também não podemos menosprezar o testemunho de ninguém. Deixe-me dizer, amado, não importa como você foi encontrado, como você foi salvo. Não menospreze o seu testemunho, amém? Não menospreze o seu e também não menospreze o testemunho de ninguém, amém? Porque na Bíblia a gente percebe isso, que cada um de nós somos encontrados por Jesus de uma forma, concorda com isso? Cada um de nós temos um testemunho, cada um de nós fomos encontrados de uma maneira. Quer ver só 2 exemplos aqui na Bíblia? Vamos pensar na Lídia. A Lídia, ela era uma mulher perdida? Era. Ela teve um encontro com Jesus? Teve. Jesus transformou a vida dela? Transformou. Mas como é que foi a salvação? Vamos imaginar a Lídia dando um testemunho. Depois você leia lá em Atos. O testemunho dela seria assim lá numa igreja, lá em Filipos, né? Irmãos, a minha vida era assim, olha, eu era uma trabalhadora, eu era vendedora de púrpura, a minha família era uma família ótima, mas olha, eu conhecia algumas judias, umas mulheres que acreditavam num Deus, e eu cria que o Deus delas era o Deus verdadeiro. Tanto é que quando elas iam orar no rio, eu ia junto, porque eu via a diferença naquelas mulheres. E um dia eu estava lá na beira do rio, junto com essas mulheres, aí apareceu um pregador, chamado Paulo e Silas, que estavam junto, né? Paulo e Silas chegou lá, e gente, e aquele homem então começou a falar de Jesus. Ele começou a falar do Salvador, do Messias. E a hora que ele começou a falar, Deus abriu o meu coração. Está escrito na Bíblia. Deus abriu o meu coração, eu entendi a mensagem, pedi perdão a Deus, criei em Jesus e Ele me salvou. Olha que coisa interessante. Na salvação dela não teve nada assim, né? Ela ouviu do Evangelho, o Espírito Santo abriu o entendimento e o coração dela, ela creu e foi salva. Então imagina, lá na igreja de Filipos, ela dando esse testemunho, e depois dela, aí o carcereiro levanta, lembra? Porque os dois foram salvos lá em Filipos. Aí imagina o carcereiro dando testemunho. Irmãos, eu quero testemunhar como eu fui salvo. Eu trabalhava para a polícia, eu era um carcereiro, e foi assim, olha, certa vez, foi preso 2 crentes, 2 pregadores, Paulo e Silas, e eles foram presos, e olha, e nós que era da polícia, nós batemos nele, eles foram açoitados, nós pegamos eles, nós aprisionamos ele no tronco, os 2, mas olha, ao invés deles chorar, eles falavam de Cristo para a gente, eles falavam de salvação para a gente. Ao invés de xingar, eles falavam de Deus para a gente, da salvação. Aí imagina ele contando, né? E olha, perto da meia-noite houve um grande terremoto lá na cidade, né, aqui na cidade, e olha, as portas da prisão se abriram. E na hora eu fiquei apavorado, e eu sabia que eu ia sofrer, porque se um soldado deixasse um prisioneiro escapar, pagaria com a sua própria vida. Já que eu sabia que eu ia sofrer e morrer, eu então tentei o suicídio. Eu peguei uma espada e eu ia então suicidar. Só que na hora que eu ia cometer suicídio,
esse Paulo, esse pregador, falou: não, 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 não faça isso. Ninguém fugiu, todos nós aqui estamos. Irmãos, naquela hora eu me converti. Eu então fiz uma pergunta para esse pregador: Paulo, o que eu tenho que fazer para ser salvo? E ele então me explicou: olha, carcereiro, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Amado, olha só a diferença do testemunho da Lídia e do carcereiro. A Lídia ouviu a pregação do Evangelho, o Espírito Santo abriu o entendimento e o coração e ela se converteu. Agora, e o carcereiro? Amado, teve que ter um terremoto. Teve que ter um terremoto ali, teve que acontecer tudo aquilo para que ele abrisse o coração e se convertesse ao Senhor. Então, olha, a Bíblia ensina que há diferenças, amém? Eu fui salvo de um jeito, você foi, mas você deve falar, você deve testemunhar como você foi encontrado pelo Senhor, como era a sua vida antes, como você foi encontrado por Jesus e como é a sua vida agora. Tem um outro exemplo também, a gente não vai ler, mas Jesus curou cegos? Curou, Jesus curou cegos e salvou. Jesus curou e salvou eles tudo igualzinho? Não, teve diferenças. Quer ver um exemplo? Teve um cego, né? Quer ver, vamos pensar esses dois cegos também testemunhando numa igreja. Né? Imagina dois cegos que foram curados e salvos por Jesus. Aí de repente um testemunha dizendo assim: irmãos, olha, eu era cego, fisicamente e espiritualmente, mas um dia Cristo me encontrou. Aí Jesus Cristo me curou da minha cegueira física e também me curou da minha cegueira espiritual e me salvou. Ele só chegou em mim assim: olha, abra os olhos. E fui curado e fui salvo. Aí ele senta, aí o outro vai testemunhar: olha, a minha foi assim. Um dia Jesus me encontrou, aí Jesus pegou, cuspiu no chão, fez um barro, colocou no meu olho e falou: vai lá no tanque de Siloé, lava para você enxergar. E eu fui lá, né, e fui curado. Aí alguém brincando, né? Aí o primeiro falou: o quê? Espera aí, mas cuspiu no seu olho? Mas não, no meu não cuspiu. Aí os dois começaram a entrar em debate. Mas gente, está vendo? Jesus Cristo curou cegos de maneiras diferentes. Então cada um tinha um testemunho para dar. Então lembrando, né? O meu testemunho é diferente do seu, o seu é diferente do meu. Amém? O importante é você testemunhar como você foi encontrado. Tá bom. E por último aqui, né, um outro perigo também é achar que testemunho poderoso é aquele que teve uma vida atolada no pecado. Até eu sempre gosto desse ponto, eu gosto de explicar bem, porque eu já ouvi, né, de jovens, tá certo? Que tolos, que de repente aceitou Jesus, estava na igreja, né? Mas pensou: gente, o meu testemunho não tem graça nenhuma, né? Porque eu nasci num lar cristão, eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu nunca mexi com droga, eu nunca fiz nada disso. Me crendo, mas meu testemunho é muito michuruco. Aí tem crente que é tão tolo que aí, não, deixa eu ir para o mundo. Olha que ideia, né? Então, gente, isso é um perigo, pessoas ficar achando, até nós que somos da igreja. Meus amados, de repente alguém chega na igreja, dá um testemunho assim: irmãos, o meu testemunho é o seguinte: olha, eu mexia com drogas, olha, eu fui preso, eu fiquei 5 anos preso, eu fiz parte do PCC, mas olha, mas Jesus me salvou, me libertou. Aí todo mundo: puxa vida, que testemunho forte, que transformação forte. Aí parece que é, né, a impressão parece que a gente até queria aplaudir, que coisa linda, que testemunho forte. Aí de repente um jovem levanta: irmãos, a minha salvação foi assim. Olha, meus pais me levaram para a igreja desde menino. E olha, eu ouvi do Evangelho, eu fui ouvindo do Evangelho. E olha, quando eu tinha tantos anos, eu entendi. E olha, e Cristo me salvou. E eu louvo a Deus porque eu nunca pus um cigarro, eu nunca pus uma droga. Aí a igreja, de repente, aquela, crema, que coisa. Que conversão é essa? Meus amados, isso é um grande perigo, amém? Tá bom? Eu sempre gosto de usar esse exemplo. Tá bom? Alguém falou isso lá no passado. O maior testemunho
é aquele que não tem testemunho para dar. Amados, então nós como igreja temos que entender isso, amém? Então quando Jesus salvar alguém, salvar nossas crianças, salvar nossos adolescentes, amém? E eles for dar um testemunho, que maravilha, amém? Olha, eu fui salvo, Deus foi tão bom comigo, né? Deus me livrou do mundo, eu não conheci. Esse dia eu ouvi um jovem testemunhando assim, que gostoso que é, né? Alguém testemunhando que não tem um testemunho para dar, tá bom? Então eu até lembro, eu já falei com os irmãos aqui, pastor Paulo que me ganhou para Jesus, tá bom? Então lá no passado o testemunho dele foi uma grande bênção, foi um diferencial na minha vida. Então até para os criança e adolescente aqui, o seu testemunho, se você não viveu aquela vida, gente, o seu testemunho é poderoso, amém? Tá certo? Você testificar para alguém, olha, meus pais me levaram, eu ouvi do Evangelho, Cristo me salvou. Gente, esse seu testemunho é um testemunho poderosíssimo e Deus vai usar para que almas sejam salvas. E terminando, como é que é o seu testemunho? Você lembra como você foi salvo? Qual foi a sua maneira? Tá bom? Se você não lembra, né, procure lembrar dos detalhes. Tá bom? Eu sempre tenho falado isso. Eu lembro, porque na época eu já comecei, eu saí testemunhando, falando, e amado, então eu lembro como se fosse hoje o dia, eu lembro tudo que antecedeu, eu lembro detalhes. Amém? Mas é porque eu sempre uso. Eu usava, eu uso até hoje como que era a minha vida e como foi a minha salvação. Tá bom? Igual até eu mencionei no começo aqui. Tá certo? Então, antes de sair de casa para ir para a igreja dos crentes, como eu falei, eu peguei um saquinho de papel, embrulhei a Bíblia, vergonha dos vizinhos ver eu saindo com Bíblia na mão. Tá bom? Então, eu dou esse testemunho, né? E tem muitos outros. Então, olha, dê testemunho. E por último aqui, testemunha vitórias da sua vida. Tá bom? Então, pastor, isso é importante. Claro que é, gente. Quer ver? Deixa eu dar aqui um exemplo. Veja bem, quando Cristo me salvou, e eu testemunho isso, essa semana mesmo lá em Uberaba eu testemunhei sobre isso. Cristo me libertou do cigarro. Gente, eu falo isso para muita gente, eu falo mesmo, olha, eu era escravo do cigarro, aí eu falo, né, porque olha, um dos vícios mais difíceis de ser abandonado é o cigarro. É verdade, não é? Quem fumou já sabe disso. Gente, cigarro é uma coisa que domina, e lembrando, cigarro é uma coisa, é ruim falar isso, mas quem nunca fumou nunca vai entender. Gente, mas fumar é tão gostoso. Vocês nem imaginam que delícia que é, você pega um cigarro, você engole aquela fumaça cheia de nicotina, cheia de alcatrão, coisa que dá câncer na gente, né? Você engole ela vai lá no pulmão da gente, né? Aí o pulmão retira ali a nicotina, o alcatrão, aquela coisa toda, aí leva lá na corrente sanguínea, vai lá no cérebro, aquela sensação gostosa. Até quem nunca fumou nunca vai entender, tá certo? Agora, quem fuma não sabe. Quem fuma, cheira mal ou não cheira? A gente não vai sair falando isso para os outros, amém? Mas é algo prazeroso, é algo que domina a pessoa psíquico, aqui é na mente e também fisicamente, tá bom? Mas quantas vezes eu já testemunhei sobre isso? Jesus me libertou do cigarro. Gente, mas que vitória para mim, porque, olha, dos 11 anos até os 27 anos, eu tentava, eu me esforçava, eu queria largar. Quantas vezes eu peguei maço de cigarro, amassei, joguei fora e depois fui lá e comprei outro. Quantas vezes eu peguei cigarro, dei para os meus amigos, não, nunca mais fumo, depois fui lá, comprei outro de novo. Gente, é difícil abandonar, é difícil largar. Ah, mas eu testemunho. Jesus me libertou, amém? E foi no mesmo dia, né? Lembra que eu já testemunhei aqui, tá certo? No dia que eu fui para a igreja, fumei um cigarro, Belmonte, pensei assim, bom, crente não fuma, então não vou levar cigarro para a igreja dele, peguei um outro cigarro, e geralmente era assim, quem fuma, né? Como é que geralmente funciona? Levanta, faz o café, toma o café, acende o cigarro, e aí vai para o trono, vai para o trono, né?
Aí o que eu fiz? Acendi um cigarro, tá? Fui para o trono, pensei, bom, não, eu vou fumar. Aí peguei, ao que estava acabando aquele cigarro, acendi com a própria brasa o outro, pensei assim, vou fumar 2, para matar bem à vontade, não vou levar cigarro para a igreja dos crentes, porque eles não fumam, né? Amado, guardei aquele cigarro em cima do meu guarda-roupa, lembro direitinho, guardei, fui para a igreja dos crentes. Amado, Cristo me salvou e me libertou lá. Cheguei em casa, olhei para aquele cigarro, chega, nunca mais. Amado, nunca mais pus um cigarro na boca. Foi no dia, Cristo me salvou e eu sei que há muitos de nós, não é assim que funciona, amém? Nós temos que entender isso, que há muitos irmãos, aceitam Jesus, são salvos e leva tempo para ser libertado. Mas, amado, nós temos que contar as vitórias, amém? Né? E não aquele testemunho assim, irmãos, olha, eu quero testemunhar, antes de aceitar Jesus, eu fumava 2 maços de cigarro, mas eu quero testemunhar que agora eu só fumo 1. Não, o gostoso é um testemunho de vitória, amém? Não, olha, Ele me libertou, tá bom? Irmãos, antes de ser antes de ser salvo, aí eu estou terminando aqui. Uma coisa também que eu já falei para muita gente. Antes de ser salvo, eu era um mau funcionário. Né? Um exemplo, eu roubava nas firmas que eu trabalhava. Tá certo? Eu pegava a ferramenta dos patrão e levava. Meu pensamento era, patrão é rico e pegar coisa de patrão não é pecado. Então eu levava coisa de patrão para casa. Levava, tranquilo. Mas deixa-me dizer uma coisa. E outra coisa, eu era cortador, eu era sapateiro, eu era cortador manual, couro. Eu não ligava sobre dar prejuízo ou lucro para o patrão. Não esquentava com isso. Mas deixa eu dizer uma coisa. Quando Cristo me salvou, já nos primeiros dias, eu lembro perfeitamente. Gente, eu comecei a trabalhar pensando em dar lucro para o patrão. Sabe, eu encostava o modelo máximo que eu podia, eu procurava economizar o máximo que eu podia ali do couro para, sabe para quê? Eu trabalhava para dar lucro para o patrão. Está vendo? Gente, isso é ou não é uma vitória? Amado, então, testemunha, amém? Então, testemunha. Então, lembrando, Paulo, ele usava isso. Amém? Ele falava quem ele era, ele falava como Jesus Cristo encontrou ele, e ele falava da transformação que Jesus operou na vida dele. Amém? E com certeza muitas pessoas ouviram o Evangelho, muitas pessoas foram salvas. Então eu animo você também, se de repente você não sabe falar claramente do Evangelho, fala o que Jesus fez por você, amém? Fala sobre a sua salvação.